Olá, pessoal. Começando mais um bate-papo diretamente do GEDUC, aqui no podcast da Mira Comunicação, em parceria com a Carijó. A gente está acompanhando aqui esse grande evento de educação, está ocorrendo no Promagno, entrevistando palestrantes, convidados, pessoas do mundo da educação, para trazer um pouquinho para você desse grande evento que está acontecendo aqui, mobilizando as lideranças de educação. E agora aqui do meu lado eu tenho Pedro Chiozawa, recebo aqui ele que é psiquiatra, cientista, chefe da Great People Mental Health. Tudo bom, Pedro? Bem-vindo. Tudo bem, prazer estar aqui, muito obrigado pelo convite. Prazer é nosso. Pedro que acabou de sair de uma palestra aqui, fantástica, todo mundo ali saiu ovacionado da palestra, né? Porque ele traz realmente muita informação sobre um tema que hoje é uma preocupação de todas as áreas, não só da educação, que é a questão da saúde mental. Então, Pedro, eu queria que você contasse um pouquinho desse trabalho que você faz, e falando especificamente de educação, né? Saúde mental é uma questão aí que está no radar de todas as empresas, né? As pessoas hoje se preocupam muito com essa questão. O Brasil é líder aí de afastamento de trabalho, né? Por questão de saúde mental. Na educação, Pedro, como é que isso afeta as instituições de ensino? Nossa, perfeito, excelente pergunta, né? Esse é um ranking que a gente não gostaria de liderar, mas o Brasil hoje desponta como o país mais ansioso do mundo. Na verdade, se você for pensar, pergunta para alguém do seu lado, assim, pensa você mesmo, eu me senti ansioso essa semana? Tive um sintoma como insônia, irritabilidade, falha de memória? Hoje você tem mais chance de ouvir sim do que não como resposta. E essa chance é tão maior quanto mais jovem for a pessoa para quem você perguntar. Então, no cenário da educação, é onde a gente tem grandes problemas e grandes ruídos. Pessoas em fase de estudo, pessoas que são gestores, pessoas que são lideranças jovens, lidando com uma série de desafios e transformações. Porque 100 anos atrás, a educação, em 10 anos, não mudava tanto. Hoje, ano a ano, mês a mês, as tecnologias se reinventam. A sobrecarga mental está aí. Parece que você tem que dar conta de tudo, Você tem que né? dar conta de tudo. Alguém me perguntava lá no nosso encontro agora na palestra, como que eu lido com proibir celular em sala de aula? Não eram dores que a gente tinha. Cada dia uma novidade. Então hoje o ambiente educacional é um grande palco para a gente discutir tudo isso. E eu estou dizendo isso porque se a gente não discute sobre tudo no meio educacional, essas pessoas quando chegam, né, em outros ambientes de trabalho não sabem o que fazer. Saúde mental está passando por uma transformação cultural no Brasil. E eu acho que essa transformação começa na educação e nos gestores de educação. E na sua opinião, esses gestores estão preparados, né? Porque a questão até, como você trouxe, né? Saúde mental, há pouco tempo atrás nem se falava nisso. E agora está no dia a dia, né? A gente encontra pessoas no nosso dia a dia que estão sofrendo. Como é que esses gestores estão preparados para lidar com isso? O que eu fico muito feliz é, por exemplo, num evento como o do GEDUC aqui, ter uma entrada para falar sobre isso, algo que há 10 anos atrás não aconteceria. Né? Então, porque eu sempre brinco, por que a gente não está fumando aqui? 20 anos atrás estaríamos. Sim. Teve uma mudança cultural. Né, que aconteceu nas pequenas coisas do dia a dia. Né? A gente não tem mais o cigarrinho de chocolate, não tem mais acendedor de cigarro no carro. Então essas mudanças culturais, capacitações e diagnósticos bem feitos, eu acho que são a chave. E diagnóstico eu não estou falando de buscar doença, eu estou dizendo medir no ambiente organizacional como estão as diferentes equipes, o que engaja um time não engaja outro, o que as pessoas precisam, falar sobre saúde mental de uma cadência mais constante do que o Setembro Amarelo e pronto. Sim. Não é? Não é algo... Eu gosto de dizer que saúde mental não é um benefício. Saúde mental faz parte da estratégia do gestor. Tem um trabalho recente que mostrou que 9 em 10 funcionários ou colaboradores são contratados pelo perfil técnico, mas são demitidos pelo perfil comportamental. Então, é o que pega hoje nas empresas, né? Falando... Hoje é uma habilidade de gestão falar de saúde mental. E essa questão da saúde mental está intimamente ligada com a questão socioemocional também, né? As competências, né, que são exigidas no mercado de trabalho. Com certeza. Hoje a gente quer que as pessoas façam multitarefa, que as pessoas tenham uma série de habilidades, mas a gente não olha para o hardware. A gente não olha para como está o cérebro das pessoas. Se você vai fazer uma maratona, você se prepara, você cuida do músculo. Como para ter alta performance a gente acha que não precisa cuidar do bem-estar mental? É porque a gente acha que fazer yoga, que ter um hobby,
que ter momentos de descanso é um capricho, não é um capricho. É essencial. É um pré-requisito para você poder ir adiante. Tem vários trabalhos mostrando que engajamento e criatividade, a gente já sabe, isso acontece no cérebro. Com todo respeito ao fígado, isso acontece no cérebro. Sim. Se o cérebro não estiver nas condições necessárias, não tiver as condições necessárias para performar, como que você vai ser um bom gestor? Não vai. A gente não é uma caixinha, né, separada, né? A gente Exatamente, é um todo, e a questão da saúde mental afeta esse todo. Se um gestor, então, Pedro, percebe que ele está tendo um comportamento diferenciado, está tendo uma diminuição no rendimento dele, quer dizer, qual a orientação que você dá para que esse gestor se autoanalise, para que ele procure ajuda, e também como que ele identifica, por exemplo, um aluno para poder ajudá-lo? Excelente pergunta, assim. A gente tem que lembrar uma coisa que você está lembrando muito bem, eu sempre esqueço de falar. Saúde mental tem muito tabu ainda ao falar do tema. Na verdade, 3 a cada 10 pessoas pedem ajuda só. Porque tem um estigma, a pessoa acha que vai ser julgada e tal. Então, a primeira questão é, se você acha que não está bem, que não está performando bem, que tem alguma dificuldade, levanta a mão e pede ajuda. Acho que isso é o mais importante, porque quando o gestor também levanta a mão e pede ajuda, ele cascateia para o time onde ele trabalha que as pessoas também podem pedir ajuda. Serve de exemplo, né? Ele serve de exemplo. Sabia que no Brasil demora em média 1 ano e meio entre a pessoa ter uma crise, por exemplo, de ansiedade e passar no médico? Em média. Por quê? Porque a pessoa acha que ela vai resolver de alguma maneira. E se ela talvez tivesse um acesso mais rápido? E o mais interessante, e esse dado eu acho fundamental, é que quando a pessoa pede ajuda, ela não pede ajuda para o médico, ela pede ajuda para o colega de trabalho. E esse colega de trabalho não tem que virar o psicólogo da pessoa. E às vezes está tão ruim quanto ela também, né? Tem que direcionar, tem que incentivar, vá lá, busca ajuda. Esse é o primeiro passo. O que a gente pode prestar atenção nos outros, você estava me perguntando? Pequenas questões como mudanças de comportamento, falhas de memória, sintomas físicos. Em outras palavras, tomar cuidado para não normalizar. Hoje é tão comum ter um sintoma que a gente acha que é normal. Por exemplo, tá tudo bem com você, tá a correria, a gente acha que é normal estar na correria. De repente você está com aquele pensamento acelerado que te consome o dia inteiro. E você não percebe que e você não percebe que não tem pausa aí no meio. Pelo contrário, você acha que é normal não ter. Sim. Tava dando uma aula sobre insônia uma vez e alguém falou, Pedro, você dorme bem? Eu falei, durmo. Aí alguém disse, deve ser herdeiro de alguém. Pega mal falar que você dorme bem. Olha isso. Então a gente tem que tomar cuidado como gestores para não normalizar alguns comportamentos e para, sobretudo, sermos um bom exemplo. Pede ajuda. Os gestores esquecem que tem uma lupa em cima deles. Eu lembro de um caso onde uma gestora me disse assim, Pedro, ela era uma empresa na Barra da Tijuca, no Rio, e ela ia até Copacabana fazer terapia para ninguém ver que ela fazia terapia. Olha isso. O dia que ela se cansou do trânsito e falou, olha, eu vou fazer terapia, começou a autorizar, entre aspas, o time a também buscar ajuda. E como isso pode ser importante para as pessoas, né? Não, maravilhoso. Acho que você está trazendo pontos aqui que são essenciais para esse gestor que muitas vezes está sozinho ali naquele dia a dia, sentindo que ele precisa dar conta de tudo e de repente ele já está num processo de impacto da saúde mental. Exatamente. E assim, Pedro, até para a gente já caminhar aqui para o final, quais seriam as recomendações que você daria, né, para esse público que está acompanhando aqui, que são educadores, professores, né, dentro de todo esse novo contexto que está aí afetando de alguma forma todo mundo? Perfeito. Ó, deixar alguma ideia que eu acho fundamental. Primeiro, lembra que saúde mental é cultura. E cultura é top-down, não adianta. Cultura é de cima para baixo. E cultura é algo que a gente vai construindo com pequenas ações. Não adianta. Então não adianta, saúde mental tem uma palestra aqui, check. Não. O que você faz no dia a dia. Não adianta a gente pôr um programa de saúde mental numa empresa e não dar bom dia para as pessoas, por exemplo. Não é? Não adianta, por exemplo, a gente fazer campanhas contra, sei lá, o machismo e ter piada machista no dia a dia. Então são questões que a gente precisa tomar cuidado com o comportamento, estar atento ao que eu chamo de toxicidade organizacional. A segunda coisa que é fundamental é medir isso, né? Então fazer pesquisas, medir, consultorias que consigam mapear como está o cenário, o que as pessoas esperam, como elas estão. Quer dizer, estão. Buscar em dados respostas para trazer Exato, um mapeamento, né? Um direcionamento. Às vezes o que funciona num lugar não funciona no outro, né? Então usar técnica para isso tudo. E, sobretudo, que essa higiene mental começa com a gente mesmo. Então, tenha um hobby, permita-se pausas, e seja o seu melhor caso. Porque, sabe, a gente acha que quando é com a gente é egoísmo. Com os outros a gente faz tudo. Sim. Mas com a gente acha, não, eu me viro. Tem que tomar cuidado com essa maneira de pensar. Por quê? Porque a gente não dá o que não tem. Se você não estiver bem, como que você vai conseguir
gerenciar uma equipe ou inspirar as pessoas que estão ao seu redor. Então, como a Isabel diz sempre, às vezes para ir um pouco mais rápido para frente, precisa ir um pouco para trás, né? Então é isso. Voltar algumas casinhas. Voltar né? umas casinhas, momentos de pausa, descanso. Tem gente que quando vai ver não faz nada fora do trabalho, não tem um hobby, não tem um esporte, não tem nada. Nem tira férias Nem muitas tira férias. vezes, né? Imagina, como é que eu vou... Tem gente que acha que é um sinal de engajamento ter férias acumuladas, Sim, é uma coisa... É uma coisa sim, uma os norma- mais antigos os mais ainda carregam um pouco isso, eu fico assim um pouco impressionada. Exato. Não que não possa acontecer, mas Claro. a gente tem que colocar na balança da vida aonde a gente está, né? Então assim, a gente às vezes espera que a equipe se engaje, mas a gente não se engaja, né? Então a gente tem que também liderar pelo exemplo, acho que isso é importante. Pedro, maravilhosas suas dicas aqui, e acho que o bom dessa história toda estamos discutindo sobre saúde Exatamente, mental, né? Num evento de educação, isso está presente nas escolas, mas hoje a gente tem muito mais recurso, informação, acesso, pesquisa, né? Então não tenham medo de trazer, né, esse sentimento se ele estiver presente, como diz aqui o professor, psiquiatra, né? Pedro Chiozal, foi um prazer falar com você. O prazer foi Pedro. todo meu, parabéns pelo trabalho e obrigado mais uma vez. Imagina, a gente que agradece e continue ligado aqui no Mira Talks de Eduque Especial 2025.